Bem, pessoal, no vídeo anterior a gente viu as propriedades dos vetores e ficou claro que trabalhar com figuras é bastante complicado, até porque a gente teria que fazer a figura com muita precisão para a gente poder ter resultados precisos também, né? Que seria uma coisa muito difícil. Então, uma coisa que a gente gosta muito de fazer é trabalhar com sistemas de referência, tá? Como que a gente faz um sistema de referência? Bem, a base da ideia de sistema de referência é o que é chamado de bases vetoriais, tá? A ideia basicamente é a seguinte: a gente pode unir a ideia de multiplicar um vetor por um escalar com a ideia de soma de dois vetores para poder determinar um terceiro vetor. A gente pode fazer o seguinte: vamos supor que a gente tenha dois vetores, um vetor que eu estou chamando de E1 e um vetor que eu estou chamando de E2, que fazem um ângulo qualquer entre eles. Eles só não podem ser colineares, né? Ou seja, eles não podem estar exatamente na mesma direção do espaço. Então, se a gente tiver dois vetores, a gente pode fazer o seguinte: a gente pega uma constante alfa qualquer e multiplica pelo vetor E1. Então, a gente vai ter um segundo vetor que vai ser o que eu estou chamando aqui de A1. E depois a gente pega uma outra constante beta e multiplica pelo vetor E2 e obtém esse vetor A2. E aí a gente, somando A1 e A2, a gente vai ter esse vetor A, que seria o vetor resultante aqui, né? Então, o interessante de fazer isso é que, dependendo do valor que a gente escolha para alfa e beta, a gente consegue cobrir qualquer ponto do espaço. Note que o valor de alfa e o valor de beta são dois valores escalares que podem ser positivos ou negativos, tá? Então, digamos assim, mexendo nos valores dessas duas constantes, alfa e beta, a gente consegue varrer o espaço, né? A gente pode apontar em qualquer lugar, desde que eu escolha um valor de alfa e um valor de beta conveniente, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, eu peguei esses dois vetores E1 e E2 e escolhi um valor de alfa igual a 1,5 e um valor de beta igual a 1,25. Então, eu peguei alfa vezes E1, deu esse outro vetor aqui, aí beta vezes E2 desse outro vetor aqui, e aí somei os dois e obtive esse vetor aqui. Agora, se eu escolher um valor de alfa igual a 2,5 e o valor de beta igual a 1,2, a gente vai obter vetores diferentes, né? Então a gente vai ter um vetor resultante que é diferente também. De novo, né? Escolhendo alfa igual a 0,5, né? Então tem um vetor menor do que o vetor original, mais beta igual a 1,75, tem esse outro vetor aqui, tive outro vetor. Então não é difícil a gente imaginar que para qualquer valor que a gente escolha de alfa e beta, a gente consegue varrer, digamos assim, esse paralelogramo aqui, que seria determinado por essa direção do espaço desse vetor e essa direção do espaço desse outro vetor aqui. Claro que, além desse quadrante número 1 aqui, a gente tem esse quadrante número 2, esse quadrante número 3 e esse quadrante número 4 aqui, né? Imaginando dessa direção do espaço aqui. Então, a gente verifica o seguinte, que esses quadrantes eles precisam ter alguns valores negativos para a gente poder varrer, né? Então, por exemplo, os valores, os pontos do quadrante número 2 exigem um valor de alfa que seja negativo para poder atingi-los, né? Já o quadrante número 4 exige valores de beta que são negativos. E finalmente, os pontos do quadrante número 3 eles exigem que as duas constantes sejam negativas. Então, fica interessante a gente notar isso porque a gente consegue utilizar dois valores quaisquer escalares para poder varrer todo o espaço, né? Isso aqui vai ser a base para a gente poder falar em sistemas de referência, tá? Então, é fácil da gente determinar um vetor desde que a gente conheça as componentes. Agora, conhecer as componentes se a gente tem um vetor, que é uma coisa que a gente comumente precisa fazer, já não é tão simples se a gente tem uma base como uma dessas que eu mostrei aqui, né? Em que você tem dois vetores que fazem um ângulo qualquer, tá? Então, aqui nessa seção 3.4.2, eu mostro como que a gente faz o cálculo desses componentes vetoriais assumindo algumas coisas, tá?
Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui então um vetor A e eu preciso determinar as componentes desse vetor A nas direções de E1 e E2, ou seja, eu preciso determinar o valor de alfa e o valor de beta. Tá? Então eu sei que o meu vetor A é um vetor que é dado por alfa vezes E1 e beta vezes E2. Então, sabendo o valor do A e essa informação desse ângulo θ em relação a esse vetor E1, eu devo ser capaz de conseguir determinar qual que vai ser o valor de alfa e beta. Então, para poder fazer isso, a primeira coisa que eu faço é verificar que esse valor dessa distância aqui, ó, que seria a projeção desse vetor A na direção do vetor E1, né, ela vai ser dada por A vezes o cosseno de θ. Isso é fácil de perceber que a gente está trabalhando com um triângulo retângulo. Né? Aí, observa o seguinte, né, que essa distância A cosseno de θ pode ser pensada como sendo essa distância aqui, ó, que vai ser o módulo do vetor A1, que é, na verdade, alfa vezes o módulo do vetor E1, né? Menos essa distância aqui, ó, que é A2 vezes o cosseno de ômega. Né? Por que é A2? Porque essa linha pontilhada aqui, ó, ela é do mesmo tamanho que esse vetor aqui. Né? Então, o tamanho dela vai ser o módulo do vetor A2 vezes o cosseno de ômega, né, para poder dar essa distância aqui. Por que eu preciso do cosseno de ômega? Né? Porque eu estou, de novo, fazendo uma projeção aqui embaixo, utilizando esse ângulo ômega. Né? Então, eu consigo escrever a seguinte relação, né? Alfa vezes E1 é igual a cosseno de θ menos beta E2 cosseno de ômega, porque A2, né, lembrando que aqui A2 é beta vezes E2, né? Então a gente percebe que a gente tem uma equação que envolve alfa e beta. E aí eu estou assumindo, claro, que em primeiro lugar, o módulo do vetor A seja conhecido e que θ seja conhecido, né? E também que o cosseno aliás, o ângulo ômega também seja conhecido entre os dois vetores da base. Só que eu tenho duas incógnitas aqui, alfa e beta. Eu não consigo determinar o valor delas duas, sendo que eu tenho uma equação só. A questão é que a gente tem, na verdade, uma possibilidade de verificar a outra projeção, né, que seria a projeção do vetor A na direção de E2. E aí, de uma maneira muito similar, a gente vai ter uma relação geométrica de distâncias. Né? Então, pegando esse vetor A e projetando ele na direção do vetor E2, a gente vai ter essa distância aqui, que vai ser A vezes cosseno de ômega menos θ. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui é a projeção através desse ângulo aqui, ó, ômega menos θ. De novo, a gente tem um triângulo retângulo. Né? Então, fazendo essa projeção, então, só pegando esse triângulo aí, virando ele, só para ficar mais fácil entender, né? Aqui eu tenho a distância A, aqui eu tenho um ângulo ômega menos θ, e eu tenho um triângulo retângulo, né? Então eu preciso determinar essa distância aqui, ó, que vai ser essa daqui. Então ela vai ser o módulo do vetor vezes o cosseno de ômega menos θ. Só que, de novo, né, essa distância aqui, ó, vai ser o módulo do vetor E2, do vetor A2, que vai ser beta vezes E2. E aí eu tenho essa outra distância pontilhada aqui, ó, que vai ser A1 vezes o cosseno de ômega, né? Por quê? Porque essa distância pontilhada aqui é A1, e aí quando eu pego esse ângulo ômega eu consigo projetar ele nessa direção, né? Então vai ficar módulo de A1 vezes o cosseno de ômega, sendo que A1 vai ser alfa vezes E1. Então, de novo, isso vai me dar uma equação, que vai ser essa daqui. De novo, eu tenho beta e tenho alfa, e não consigo resolver nenhuma dessas duas coisas porque eu tenho duas incógnitas na mesma equação. Só que agora eu tenho duas equações, então eu posso fazer um sistema de equações e eu posso assumir o seguinte: se eu posso escolher os vetores da base, eu vou escolher vetores que tenham tamanho 1, né? O tamanho do vetor é 1, ao invés
invés de ser um valor qualquer. Ou seja, o módulo desse vetor é 1, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está escolhendo vetores que a gente chama de unitários. Então, um vetor unitário é um vetor cujo módulo é 1. Às vezes esses vetores unitários também são chamados de versores, tá? Quando eles são vetores unitários, a gente costuma representar, ao invés de colocar flechinha em cima, a gente coloca um acento circunflexo. Então, um chapéuzinho em cima do vetor, né? Então, quando a gente tem um chapéuzinho, então a gente sabe que é um vetor unitário. Fazendo isso, a gente consegue uma expressão um pouco mais simples para alfa e para beta, tá? Que vai envolver só o módulo do vetor original e o ângulo θ, além do ângulo ômega entre os dois vetores, que vão ser essas duas aqui, tá? E aí dá para perceber que não é uma expressão muito simples, né? Então a gente tem esses cossenos ao quadrado, cosseno de ômega menos θ, então fica uma coisa um pouco complicada. Mas notem o seguinte, o que acontece se a gente usar uma base ortogonal? O que isso significa? Né? Vamos escolher uma base em que os vetores eles formam um ângulo de 90 graus entre si, ou seja, o valor de ômega é 90. A gente vai perceber que o cosseno de 90 é zero e que o cosseno de 90 menos θ é a mesma coisa que o seno de θ. E aí essas expressões elas vão ficar muito mais simples, elas vão ser simplesmente alfa igual a vezes o cosseno de θ e beta igual a vezes o seno de θ. Então, se a gente escolhe uma base ortogonal, o que a gente sempre vai fazer, a gente tem uma situação muito mais simples, em que determinar os valores essas constantes alfa e beta, que a gente pode utilizar para poder determinar o vetor na forma A igual a alfa vezes um vetor unitário 1 mais beta vezes um vetor unitário 2, vão ser muito mais simples, tá? Então, vai ser trivial desde que você conheça duas coisas, que são o módulo do vetor e o ângulo que ele faz com o vetor unitário E1, tá? Isso é justamente o que a gente faz quando a gente vai fazer a descrição vetorial. A gente sempre vai utilizar, então, uma base ortogonal e formada por vetores unitários, né? Então, às vezes a gente chama isso de uma base ortonormal, porque normalidade a normalidade ela implica uma coisa de ângulo de 90 graus, né? Apesar que orto também, né? Então, não sei por que é ortonormal o nome, mas eu sei que é. Então, essa base aí ela vai ser a melhor base para a gente poder fazer a descrição de um vetor. Outra coisa que é interessante de notar é que a nomenclatura que a gente costuma utilizar não é alfa e beta. É componente em x e componente em y. Por quê? Bom, basicamente é o seguinte, a gente escolhe sempre a direção desse vetor, que seria o E1 aqui, que a gente chama essa de direção de x, e essa outra direção, que seria do E2, de direção do y, tá? Então o eixo x e o eixo y. E aí, a gente costuma chamar esses vetores unitários aí, ao invés de E1 e E2, a gente chama de I chapéu e J chapéu. E aí as componentes alfa e beta a gente vai chamar, ao invés de alfa, a gente vai chamar de AX, porque é a componente do vetor A na direção do eixo X, e beta a gente vai chamar de AY, que é a componente do vetor A na direção de Y, tá? Então, a gente vai ficar com esse sistema de referência aqui, ó, dado por essa figura. A gente tem um eixo X e um eixo Y, a gente tem um vetor A, que faz um ângulo θ em relação ao eixo X. Então a gente tem essas componentes aqui, que são AX e AY, e aqui a gente tem os vetores unitários. Então isso permite que a gente escreva um vetor dessa forma aqui. Claro que vocês devem estar pensando, tá, mas para que eu vou pegar e ficar colocando esse I e J se eu sei que é componente em X, componente em Y? Porque em geral o vetor vai ser escrito assim, ó, vetor D igual a 5 metros na direção de I, mais 8 metros na direção de J. E aí você precisa desses marcadores aqui para poder ficar claro no que a gente está trabalhando. Né? Porque quando a gente está trabalhando, por exemplo, um caso unidimensional, fica implícito que uma distância, por exemplo, ela é na direção de x, uma velocidade é na direção de x. Quando a gente tem uma coisa bidimensional, isso não existe mais, né? Então, quando a gente vai escrever
um vetor qualquer, a gente precisa desses marcadores aqui para marcar as componentes, né? O I e o J. Então a gente tem basicamente algumas formas de a gente trabalhar com vetor, tá? Mas note que, na verdade, a gente está trabalhando sempre com coisas que são, de certa forma, componentes, porque a partir do momento que você tem um sistema de referência, você pode ter esse ângulo θ aqui. Antes disso, você não tem como. Você teria que meio que desenhar o vetor mesmo como ele seria, que é um negócio bastante inconveniente. Então, os exercícios muito comumente vão te dar algum valor que é um módulo de uma força, de uma velocidade, de uma aceleração, de um deslocamento, e vão te dar um sistema de referência, ou o sistema de referência a gente vai poder escolher. Em todo caso, a gente tem que ser capaz de poder determinar o ângulo θ entre o vetor e o sistema de referência para poder determinar as componentes em x e em y desse sistema de referência. Então a gente precisa de uma maneira que seja fácil da gente pegar e fazer essa mudança entre essas notações, né? Essa notação de módulo e ângulo e essa notação de componentes x e y. Mas de qualquer forma, como para poder determinar o módulo, o ângulo, a gente precisa de um eixo de referência, ela também é uma notação de componentes, na verdade. Né? São duas componentes diferentes, têm propriedades diferentes. Por que a gente vai utilizar as duas? Porque às vezes é mais conveniente trabalhar com uma, às vezes é mais conveniente trabalhar com a outra. Tá? Além dessa maneira aqui de denotar os vetores, às vezes os vetores podem ser denotados dessa maneira aqui, ó, como o que a gente chama de um vetor linha, né? Claro que não vai ser a x e a y que vai estar dentro desse parentezinho aqui com a vírgula, né? Eu posso ter, por exemplo, uma velocidade v que vai ser igual a 15 metros por segundo, vírgula 8 metros por segundo. Essa é uma notação que é muito utilizada quando a gente vai utilizar algum programa de computador, alguma coisa desse tipo, tá? Então tem softwares que utilizam essa notação aqui, tá? Outra possibilidade para a gente denotar seria o que a gente chama de um vetor coluna, que muda quase nada, né? Ao invés de a gente pegar e escrever lá daquela maneira como eu acabei de escrever, a gente põe o vetor empilhado, né, as componentes. E aí vocês vão ver esse tipo de notação muito quando vocês estiverem trabalhando com geometria analítica, né? Então a gente vai ter aqui um vetor, sei lá, posição R, por exemplo, que vai ser menos 3 metros e 5 metros. Então fica implícito que você tem componente em X, depois componente em Y. Então são três formas só de denotar, tá? Mas elas são equivalentes, só elas têm empregos diferentes. Por exemplo, essa daqui é mais utilizada quando a gente vai trabalhar com matriz. Agora, às vezes, dependendo, tem um software do computador que pode ser mais conveniente a gente usar essa notação porque ela é mais fácil de digitar, né? A gente abre parênteses, põe algum número, vírgula, outro número, vírgula, fecha parênteses, né? Se tiver três componentes, pode ser uma coisa tridimensional, né? Estou colocando exemplos aqui bidimensionais, mas existem, claro, vetores que são tridimensionais, e a gente teria três componentes, né? Então notem que aqui fica implícito que é primeiro a x, depois a y, depois a z, né? Se for o caso. E essa notação aqui é a notação que costuma ser mais utilizada em física, tá? Porque ela é uma notação que facilita para a gente utilizar o produto vetorial. E outra coisa também é que ela é uma notação que independe de ordem, tá? Na prática, quando a gente estiver trabalhando aqui em Física 1, ao invés de a gente pegar digamos assim, trabalhar de forma direta, assim, com todas as componentes ao mesmo tempo, a gente costuma separar todo o cálculo para só a componente em x, ou outro cálculo só para a componente em y, outro cálculo só para a componente em z. Na verdade, a gente não vai ver nenhum exemplo que tenha componente em z, porque é só mais trabalho, a gente não tem nada de diferente em relação a gente trabalhar com duas componentes, né?
ou seja, com caso bidimensional. Então a gente vai verificar que o formalismo é igual, vai ser muito mais simples a gente trabalhar no caso bidimensional, então é esse caso que a gente vai tratar, tá? Nós vamos verificar que os movimentos são, por exemplo, o movimento lançamento oblíquo, então é um movimento que é bidimensional, um movimento circular, que também é um movimento bidimensional. Bem, dito isso, a gente precisa de algumas outras coisas, né? Então a gente sabe, de uma maneira muito simples, pegar a componente A e transformar em um componente em X e um componente em Y. Outra coisa que é interessante de notar é o seguinte, ó, que as componentes em X e as componentes em Y elas podem ser determinadas de uma maneira bastante calcada em geometria, tá? Apesar de eu ter feito toda essa conta aí para mostrar, na prática o que a gente utiliza é o seguinte, se você tem um triângulo retângulo, e esse triângulo retângulo aqui é formado por um vetor e um eixo x, um sistema de referência, e a gente tem um ângulo θ em relação horizontal aqui, que seria o eixo x, né? Como que eu posso determinar essa distância aqui? Essa distância é justamente o valor de AY. Eu posso simplesmente utilizar as relações trigonométricas e notar que isso aqui é o cateto oposto. O cateto oposto é hipotenusa vezes o seno do ângulo. Você pode pensar que ele está separado do ângulo, né? O cateto que está separado do ângulo, então, é seno, né? Meio que um mnemônico. E aí tem esse outro cateto aqui, o cateto adjacente, que está colado no ângulo. Então ele vai ser igual ao módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo θ. É claro que esse cateto aqui, ele corresponde ao quê? A componente em x. E esse outro cateto aqui corresponde à componente em y, tá? Então é muito comum a gente fazer a determinação dessas componentes através desse ângulo aqui. Então, para a gente poder determinar as componentes, é muito comum então a gente utilizar essa questão da trigonometria. E aí a gente vai ter um caso bastante interessante aqui, ó. É que, assim, quando a gente vai falar do ângulo, a gente sempre trabalha com esse ângulo θ aqui, quando a gente vai explicar as coisas. Mas é muito comum que a gente não use o ângulo θ, a gente dê o ângulo sigma, que seria o ângulo complementar aqui. Claro que você pode calcular qual que seria o valor de θ simplesmente fazendo 90 menos sigma, né? Mas na prática não é muito o que a gente faz, tá? Então a gente vai observar o seguinte, que se a x é essa distância aqui, que eu posso calcular como sendo a vezes o cosseno de θ, essa distância é igual a essa. Então isso aqui também é a x. Só que para o ângulo sigma, isso é cateto oposto. Então eu posso dizer que a x é a vezes o seno desse ângulo sigma. E que se eu utilizar o ângulo sigma, eu preciso determinar essa distância aqui, ó, ao invés de calcular essa daqui. E aí eu preciso utilizar que a y vai ser igual a vezes o cosseno de sigma, que é o que está aqui, né? Então a gente tem que tomar cuidado em relação ao ângulo que a gente está utilizando. Quando a gente fala que a componente em x é a vezes o cosseno de θ, a gente está falando desse ângulo aqui, que é medido no sentido anti-horário entre o eixo horizontal, né, o eixo x, melhor dizendo, e o vetor, tá? Então o que acontece se você tiver um vetor que estiver assim, por exemplo? Como é que você calcula as componentes em x e em y? Você tem que determinar o ângulo através desse ângulo aqui. E aí esse ângulo é maior do que 90 graus, tá? Mas se a gente utilizar esse ângulo θ, a gente vai obter os valores das componentes da maneira correta, do jeito que ela tem que ser. Vou entrar em detalhes depois e mostrar para vocês que na verdade é muito comum que a gente não trabalhe com um ângulo que seja maior que 90 graus. E aí o que a gente faz para poder determinar os sinais, tá? Porque se a gente utiliza esse ângulo θ do jeito que eu desenhei aqui, aí beleza, a gente consegue simplesmente utilizar as funções trigonométricas e elas vão dar os sinais todos certos para a gente. Só que se você pega e substitui aquele ângulo por esse aqui, por exemplo, chamar esse ângulo de alfa, dá para calcular as componentes? Dá, mas os sinais não. E aí a gente teria que colocar os sinais à mão.
Vamos pensar, tá, mas coisa besta, né? Por que eu vou pegar e utilizar esse alfa se eu posso utilizar o θ e ele vai me dar os sinais automaticamente? Então, pode até parecer um negócio besta, mas geralmente é o que a gente faz. A gente dá ângulos entre 0 e 90 graus porque eles são os mais fáceis de medir. Então a gente vai ter que adaptar e verificar como que a gente faz para determinar os sinais, mas também não é nada complicado, tá? Vai ser só uma questão de analisar, digamos assim, se a sombra do vetor está no sentido positivo ou negativo do eixo, tá? Que eu estou assumindo que o meu eixo x seria para cá e o meu eixo y seria para cá, tá? Que seriam os sentidos positivos do eixo. Então as duas componentes desse vetor c aqui, elas seriam componentes negativas. E aí eu preciso verificar como calcular isso, tá? Mas isso daqui vai ficar para o próximo vídeo. Então, só voltando aqui, a gente verificou então como que a gente faz para pegar o valor do módulo do vetor, um ângulo e determinar as componentes em x e em y. Como que a gente faz o caminho contrário? Na verdade, a gente pode verificar isso de uma maneira simples se a gente pensar em trigonometria, tá? Basicamente, o que a gente precisa fazer é determinar o módulo do vetor e o ângulo θ. Mas notem, isso aqui é uma questão de eu pegar um sistema de referência, desenhar um vetor A, e aí verificar que ele vai ter as seguintes componentes, né? Posso fazer uma componente aqui, essa vai ser minha componente AX, que esse é o meu vetor, minha direção X, essa é a minha direção Y. Então eu tenho aqui, ó, que essa distância é meu AY, esse aqui é o meu ângulo θ. Como que eu posso determinar o valor de A se isso aqui é um triângulo retângulo? É basicamente usar Pitágoras, tá? Eu sei que A ao quadrado, lembra que o comprimento do vetor representa o módulo dele, né? Então, se eu pegar aquela distância que é a hipotenusa, vai ser o módulo, o comprimento do vetor A ao quadrado, que vai ser igual a soma dos catetos ao quadrado, né? Então, vou ficar aqui com o cateto adjacente, que vai ser ax ao quadrado, mais ay ao quadrado. Então, se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu determino que, se eu conhecer as componentes, determinar o módulo é só uma questão de aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, é bastante simples, tá? Mas, se eu conheço as componentes, eu tenho como determinar o ângulo θ? Tem também, é só lembrar da função tangente, tá? A tangente do ângulo θ, ela é definida como sendo o cateto oposto, que vai ser AY aqui, sobre o cateto adjacente, que vai ser AX. E aí, a gente pode lembrar das funções trigonométricas inversas. O que é uma função trigonométrica? O que é uma função inversa, né? A gente tem aqui uma função que pega um elemento de um grupo e associa a um elemento do outro grupo. Então, vamos pensar, por exemplo, na função x ao quadrado. Ela pega o 2 e associa ao 4. Ela pega o 3 e associa ao 9. Qual que é a função inversa disso? É a raiz quadrada. Então, eu pego o 4 e associo ao 2. Pego o 9 e associo ao 3. Então, se a função original era x ao quadrado, aqui é só raiz de x, e a vermelha aqui era x ao quadrado, né? Então, uma função leva num grupo e a outra traz de volta. Para as funções trigonométricas também tem a mesma coisa. Tem a função lá que pega os valores de θ e me dá as tangentes. Então, por exemplo, para 45 graus, ela me dá 1. Qual que é a função que faz o caminho inverso? É a função arco-tangente. Ela pega o 1 e me devolve 45. Com algumas ressalvas, né? Então, a gente tem aqui a função arco-tangente. Então, se a gente pegar e aplicar a função arco-tangente dos dois lados dessa relação aqui, que a tangente de θ é igual a y sobre a x, a gente consegue fazer o seguinte, ó, o arco-tangente, arctan da tangente de θ, que é igual, como eu estou
fazendo uma coisa de um lado, eu tenho que fazer o outro para poder continuar igual, né? Eu vou ficar com o arctan de AY sobre AX. Então, o arctangente da tangente de θ vai ser o quê? Vai ser θ. É a mesma coisa que eu tirar a raiz quadrada de x ao quadrado. Vai dar x. Então, essa função cancela com essa. Você vai e volta, né? Então, você vai ficar só com o teu teto original. Então, você tem aqui uma expressão que permite que você determine qual que é o ângulo, né? É claro que, como é que você vai pegar e fazer isso aqui de cabeça? Não vai. Na verdade, você vai fazer a mesma coisa que quando você precisa determinar a tangente de um ângulo. Você usa uma calculadora. Se vocês olharem a calculadora de vocês, vocês vão verificar lá que no botão da tangente vai estar lá escrito tan. E em cima está escrito assim, ó, tan elevado a menos 1. Isso aqui é uma maneira compacta de escrever função inversa, tá? Função inversa da tangente. Então, se você apertar o botão Shift e apertar esse botão da tangente aqui, ele acessa essa função arco-tangente. Então, você pegar e apertar Shift, botão da tangente e colocar lá 45, ele vai te dar um valor de 1, que é o arco-tangente de 45 graus, né? Então, ó, essa função arco-tangente responde qual que é o ângulo que tem essa tangente. E a gente vai utilizar bastante isso para poder pegar as componentes e calcular de volta o ângulo, tá? Claro que esse ângulo vai ser em relação ao eixo que você está utilizando no seu sistema de referência, né? Ao eixo X. Por que eu falei antes que tem algumas ressalvas, né? Porque as calculadoras elas não calculam qualquer ângulo, né? Quando você vai calcular seno e cosseno, você pega lá o valor do ângulo, digita, a calculadora te dá o seno ou o cosseno. E se você tiver o arco seno ou o arco cosseno, o que ela faz? Ela vai te devolver sempre um ângulo que está no primeiro quadrante. Para tangente, ela vai ser um ângulo que vai estar ou no primeiro quadrante, que é esse daqui, né? Então é 1, 2, 3 e 4, ou no quarto quadrante, né? Então, o que é a interpretação das funções trigonométricas no círculo trigonométrico, que é essa figura aqui? Vamos supor que você tenha aí o círculo trigonométrico, e aí você tem um ângulo qualquer aqui que eu vou fazer em verde. Fiz um raio aqui, eu tenho um ângulo alfa. O que é o cosseno? Cosseno vai ser a distância entre a origem do círculo trigonométrico e esse onde a reta pontilhada aqui ela chega no eixo, né? Então eu tenho que esse daqui é o eixo dos cossenos. Esse valor é o cosseno do valor de alfa. Onde que é o seno? O seno é nesse outro eixo aqui. Então essa distância aqui é o seno do ângulo alfa. E onde que é as tangentes, né? As tangentes elas são num eixo à parte aqui, ó, que ele vai tangente ao círculo trigonométrico. Então você continua o teu ângulo e aí a tangente é essa distância aqui, ó. Isso aqui é a tangente do ângulo alfa. Então por que você tem valores de seno e cosseno que são positivos no primeiro quadrante, né? Ângulos entre 0 e 90? Porque para a direita aqui são cossenos positivos. Para cima são senos positivos. Para a esquerda são cossenos negativos. E para baixo são senos negativos. E para a tangente é positiva se ela estiver para cima aqui. E ela vai ser negativa se ela estiver para baixo. Então um ângulo aqui, por exemplo, vai ter uma tangente negativa que vai ser dado pelo valor desse comprimento aqui. É claro que se você pegar um outro ângulo aqui, ó, qual que é o valor da tangente dele? É o mesmo. Né? Então, seja, se você pegar aqui a tangente desse ângulo aqui, vai dar, sei lá quanto, 300 graus, por exemplo. E se você pegar esse outro ângulo que vai ser 300 graus menos 180, vai dar também o mesmo valor da tangente, tá? Então, às vezes quando você faz o arco tangente, ele vai te dar um valor bem esquisito lá. Você vai
olhar o valor vai estar meio estranho porque não está no quadrante que você esperava. Por que disso? A calculadora ou vai te dar valores do primeiro quadrante ou do quarto quadrante para tangente. Outra coisa que a calculadora muito possivelmente vai fazer é dar valores negativos de ângulo. O que significa um ângulo negativo? Significa, deixa eu pegar e deixar mais fino aqui. Significa que você está fazendo a medida do ângulo no sentido horário, tá? Os ângulos eles são sempre medidos no sentido anti-horário, mas você pode ter aqui um valor negativo, daí você está medindo aqui no sentido anti-horário, tá? Ou seja, um ângulo beta aqui. E aí a gente tem que o ângulo beta ele é menor do que zero, tá? Então são questões que são vários detalhes que a gente vai tendo que se acostumar, mas são muito utilizados aí na representação dessas questões trigonométricas aí, tá? Então basicamente a gente tem toda uma base aqui de função trigonométrica e de geometria de triângulos para a gente poder falar sobre a decomposição de vetores, tá? Então a gente sempre utiliza sistemas de referência que são ortogonais e a gente vai utilizar muito essa ideia de transitar entre a notação de módulo e ângulo e notação de componentes, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos que acho que vale a pena dar uma olhada. Então o primeiro deles é falando sobre a decomposição de vetores, né? Então dados os três vetores A, B e C, decomponha-os em um sistema de referência ortogonal, composto por um eixo horizontal x e um eixo vertical y, sabendo que seus módulos são dados, né? 3, 4,5 e 2,5 metros, e que os ângulos deles em relação ao eixo horizontal, né, são 20 graus, 36 e 58. Então o que a gente está calculando aqui? Está calculando a projeção do vetor A na direção do eixo x e na direção do eixo y. A projeção na direção do eixo x é essa distância, então vai ser A vezes esse ângulo aqui, né, θ. Então aqui vai ser A, módulo do vetor A, vezes o cosseno de θ. E essa distância aqui vai ser A vezes o seno de θ. Então, aqui embaixo eu faço a continha, né? Então, A cosseno de θ para o componente em x, então 3 vezes o cosseno de 20, vai dar 2,82 metros. Aí para o eixo y, A vezes o seno de θ, então vai ficar 3 vezes o seno de 20, vai dar 1,03 metros, tá? Então notem que fazer B e C vai ser a mesma ideia, né? A única coisa que vai mudar o valor do B, do módulo do vetor, né? Lembrando, né, que na notação lá quando a gente fala, eu tenho um vetor B, o módulo do vetor a gente representa por ou barra B barra vertical de novo, ou simplesmente pela letra B sem a flechinha, né? Que é mais comum, inclusive, a gente utilizar a letra B sem a flechinha. Aí vocês vão ver que tem umas coisas erradas aqui nas minhas notas de aula, tá? Então na hora de copiar aqui eu esqueci de mudar, né? Aqui é B cosseno de θB, B seno de θB. Aqui é C cosseno de θC e C seno de θC. Mas os valores estão corretos aqui. Só uma questão de fazer essa correção dessa notação dessa primeira linha, tá? Tá, isso aí é tranquilo de se fazer, né? Agora eu tenho um negócio que é um pouco mais interessante, né? Então, decomposição de vetores em um referencial rotacionado. Então, a gente vai assumir que a gente tem dois referenciais. Um referencial composto por um eixo x e um eixo y, e um outro por um x' e um eixo y'. Então, diz assim, ó, a figura mostra dois sistemas de referência ortogonais, sendo que o segundo foi obtido a partir de uma rotação do primeiro sistema de referência por um ângulo de 30 graus. Se um vetor A tem módulo de 2,5 metros e faz um ângulo de 45 graus em relação ao eixo horizontal, quais são os componentes do vetor nos eixos do sistema rotacionado? Então, note o seguinte, que eu tenho as componentes do vetor A, não tenho, né? Então eu tenho o quê? Eu tenho um módulo e tenho um ângulo θ.
Consigo decompor ele na direção do eixo x e do eixo y? Sim, é só utilizar que AX vai ser igual a módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo θ, e AY vai ser igual a vezes o seno do ângulo θ. Mas o problema não quer decompor em x e y, quer decompor em x' e y'. O que vai ter de diferente? Vai ter de diferente o ângulo, né? Que na verdade, para poder fazer essa decomposição, a gente tem que utilizar esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, tá? Como que eu determino as componentes? Se eu tiver o ângulo alfa, fica fácil. A x' vai ser igual a vezes o cosseno de alfa, e a y' vai ser igual a vezes o seno de alfa. Mas dessa figura fica muito trivial a gente determinar o valor de alfa, né? Vai ser simplesmente o valor de θ menos o valor de ômega, né? Aqui eu chamei de θ'. Mas fica fácil da gente determinar, né? Só uma questão de fazer essa subtração dos ângulos. Veja que o módulo do vetor, ele é uma característica fundamental do vetor, então ela não muda quando a gente muda o sistema de referência. O ângulo entre o vetor e o sistema de referência, claro, muda, né? Porque você está escolhendo um outro sistema de referência que vai ter um outro ângulo. Mas o módulo não. Então o módulo é a peça-chave para a gente poder decompor em todos os sistemas de referência que a gente tiver. Né? Então aqui tem as contas e eu verifico os valores. Tá? Aqui já é meio que uma evolução daquele problema, né? Que é o que é mais interessante. Né? Então é basicamente a mesma coisa. Né? Então a figura mostra dois sistemas de referência ortogonais, sendo que o segundo foi obtido a partir de uma rotação do primeiro sistema de referência por um ângulo de 20 graus, ângulo ômega. Né? Se um vetor A tem componentes ax igual a 2 metros e a y igual a 1 metro, quais são as componentes do vetor nos eixos do sistema rotacionado? Aí entra a ideia de que, olha, o módulo do vetor, você pode, como é uma propriedade fundamental, você pode escolher outro sistema de referência e ele não muda. Agora, quando você tem as componentes, elas mudam. Então, eu não posso usar a x e a y para determinar a x' e a y'. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esses dois valores, calcular o módulo do vetor original, e daí determinar o ângulo entre o vetor e o novo sistema de referência. E aí eu posso fazer a decomposição da mesma maneira como eu fiz no problema anterior. Esse calcular o módulo do vetor, se você tem as componentes num sistema de referência, é muito fácil. Basta você utilizar Pitágoras, né? Então, fazendo isso, eu determino o módulo do vetor. Outra coisa que também eu fiz aqui, eu não dei o valor do ângulo entre o vetor e o sistema de referência. Mas isso pode ser calculado através da função arcotangente. Então, eu determino o ângulo também. E aí fica fácil eu determinar qual vai ser o ângulo entre o vetor e o novo sistema de referência que eu estou chamando aqui de θ'. Né? Então, eu simplesmente pego o valor de θ menos o valor de ômega. E aí eu obtenho aqui 6,57 graus e faço então a decomposição, né, do vetor no novo sistema de referência utilizando o valor de θ' e obtenho novos valores aí das componentes. Tá? Então assim, a gente tem que saber reconhecer quais são as propriedades que são relevantes para aquilo que a gente está fazendo, tá? Então, tem várias coisas que a gente meio que às vezes tem que transitar entre elas para poder determinar aquilo que a gente precisa. Às vezes pode ter alguma coisa que, por exemplo, a gente vai ver lá no lançamento oblíquo. A gente tem sempre um eixo horizontal e um vertical. Por quê? Porque a gente vai saber que no eixo horizontal a gente vai ter velocidade constante e no eixo vertical a gente vai ter aceleração conhecida, que é a aceleração da gravidade, né? Então, a escolha do sistema de referência, ela muitas vezes pode fazer com que o problema seja fácil de resolver ou impossível de resolver. Então, saber escolher o sistema de referência é uma coisa bastante fundamental. Tá? Então, finalmente, aqui para o último conteúdo desse vídeo, né, antes de passar para o próximo, sistemas de referência em 3 dimensões. Então, como eu falei, muitas vezes a gente vai ter lá problemas que precisam ser descritos em 3 dimensões. E aí, como é que a gente faz? Basicamente, a gente vai ter que adicionar mais uma componente
e um eixo de referência, né? De novo, a gente vai utilizar mais sempre um sistema de referência que seja composto por direções que são ortogonais, para a gente poder ter facilidade para calcular os componentes, né? Então, escolhendo aqui um eixo x e um eixo y, a gente tem um plano. Mas se a gente pegar um terceiro vetor que seja perpendicular a esse plano, que seria esse vetor k, que é o vetor unitário na direção do eixo z, a gente consegue de novo escrever aqui vetores que são compostos aí por três componentes. Tá? Então, de novo, essa notação vai ser muito comum para a gente utilizar em física. Um exemplo de vetor seria aqui, ó, 1 na direção de I, mais 1 na direção de J, mais 1 na direção de K, né? Que seria alguma coisa que sai exatamente do meio daquele sistema de referência, né? Outra coisa que é interessante notar é que, assim como tem a notação módulo-ângulo que a gente tem lá em duas dimensões, a gente tem uma em três dimensões, que é o que a gente chama de coordenadas esféricas, tá? O que a gente tem, né? A gente tem o sistema de referência, né? Então, notando que, mesmo que a gente está falando de ângulos, a gente precisa do sistema de referência. E aí a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um ângulo entre o vetor e o eixo z, e um ângulo φ entre o eixo x e a projeção no plano do eixo do vetor. Tá? Então, notem aqui que tem uma direção no plano e que o ângulo φ é justamente o ângulo entre o eixo z e essa direção que está projetada ali no plano. Então, quando a gente tem três dimensões, as coisas ficam um pouco mais trabalhosas, assim, mas elas não ficam impossíveis a gente calcular, tá? Só dá bem mais trabalho. Então, por exemplo, para calcular as componentes x e y, ax, em termos de φ e θ, vai ser a vezes o seno de θ vezes o cosseno de φ. A y vai ser a vezes o seno de θ vezes o seno de φ. E a z vai ser igual a cosseno de θ. E aí a gente pode ter outras questões também, que vai ser a questão de definição, né? Às vezes alguém pode resolver que não gostei desses ângulos. Eu quero medir diretamente, ao invés do ângulo entre o vetor e o eixo z, entre o vetor e o eixo x. E aí pode ter até diferença lá. A matemática faz alguma coisa, a física faz outra, a engenharia faz outra. Então pode ser um probleminha, tá? Mas de qualquer forma, assim, são coisas que são contornáveis, tá? Então, por exemplo, se você tem os valores das componentes z e x e y, né, a gente consegue, através das funções trigonométricas, determinar os valores de θ e φ. Tá? Então, é tudo calculável. Para poder calcular o módulo do vetor, vai ter uma coisa que vai ser igual ao que eu tinha antes, mas com um passo a mais aqui, que vai ser tirar a raiz quadrada não só da soma das componentes ao quadrado x e y, mas também de z ao quadrado. Né? Então você eleva as componentes ao quadrado, depois soma todo mundo e depois tira a raiz quadrada. Tá? Apesar disso, a gente não vai utilizar nenhuma situação que a gente tenha em três dimensões, mas isso não quer dizer que elas não vão aparecer no futuro aí para vocês, tá? Então a gente vai finalizar esse vídeo por aqui. No próximo a gente retoma a partir de projeções completas, tá? Até depois.